Olá pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou professor de Química aqui do Poliedro e elaborei a questão número 59 que caiu no simulado nacional para vocês, que eu quero resolver para você agora. Então vamos ler o enunciado aqui, ó. 3 óxidos A, B e C de um metal X, em que os NOx dos oxigênios são todos iguais a 2-, então não tem peróxidos e não tem superóxidos, tem 22,54%, 27,95% e 36,78% em massa do elemento químico oxigênio, respectivamente. O NOx de X em A, que é o primeiro óxido que eu mencionei, é igual a 2+. Sobre esses óxidos são feitas as seguintes afirmações. Bom, é um problema de lei de Dalton. É um problema, eu até nem vou mentir, um problema difícil de lei de Dalton que nós elaboramos aqui. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona este problema número 59. Então, eu tenho o elemento químico X e eu tenho o elemento químico oxigênio. E nesse caso, pessoal, fazer uma tabelinha ajuda bastante a gente a se organizar. Então vamos lá, pessoal, para você ter uma ideia. Eu tenho o óxido A, e este óxido A, como ele tem 22,54% de oxigênio, se eu pegar 100 gramas de óxido, então eu terei a quantidade de 77,46 gramas de X. Professor, você pode pegar uma massa qualquer? Olha, pessoal, o que acontece aqui é o seguinte: pela lei de Proust, independentemente da massa da amostra que eu pegue, a proporção entre as massas de X e oxigênio será sempre a mesma. Agora, se no óxido B eu tenho 27,95% em massa de oxigênio, então em cada 100 gramas do óxido B, eu terei um total de 72,05 gramas de X. Para o óxido C, a porcentagem é de 36,78 gramas de oxigênio. Então, em 100 gramas, essa é a massa de oxigênio, e o que falta para chegar em 100 é a massa que eu tenho de X. É a massa que eu tenho de X. Muito bem, pessoal. Agora, a lei de Dalton diz o seguinte: que quando nós normalizamos a massa de um dos dois elementos químicos em compostos binários, a massa do outro elemento químico nos 3 compostos terá uma proporção de números inteiros e pequenos, que foi justamente por isso que John Dalton acaba então deduzindo a indivisibilidade do átomo, ao mesmo tempo em que deduz que o que caracteriza átomos de um determinado elemento químico é a sua massa. Muito bonita essa lei, né? Então, se eu vou normalizar a massa de X para analisar a proporção de números inteiros e pequenos para os oxigênios, eu vou tomar como padrão a massa de X que eu tenho em A, que é 77,46, e vou fazer a mesma coisa para o B. Ora, se 72,05 gramas de X estão para 27,95 gramas de oxigênio, se eu pegasse uma amostra de B, tal que nessa amostra, na decomposição, eu obtivesse também 77,46 gramas de X, eu iria obter uma certa massa de oxigênio em B. De tal maneira, pessoal, que essa massa de oxigênio que eu obtenho em B, fazendo aqui a regrinha de 3, ela vale 30,05 gramas
de oxigênio que eu iria obter em B. Então, curiosamente, partindo de uma mesma massa de X em A e em B, eu iria obter em A 22,54 gramas de oxigênio e iria obter em B 30,05 gramas de oxigênio. Vou fazer a mesma coisa para o C. De tal maneira, pessoal, que para o C, a proporção é de 63,22 gramas de X para 36,78 gramas de oxigênio. Se eu pegasse uma amostra de C que me desse 77,46 gramas de X, eu iria obter uma massa de oxigênio em C, porque pela lei de Proust essa proporção não muda nunca. Fazendo o produto dos extremos igual ao produto dos meios, a massa do oxigênio que eu obtenho em C é de 45,06 gramas. Então quer dizer, pessoal, que para uma massa de X nos três compostos de 77,46 gramas, em A eu iria obter 22,54 gramas de oxigênio, em B eu iria obter 30,05 gramas de oxigênio e em C eu iria obter 45,06 gramas de oxigênio. Essa é uma proporção de números inteiros e pequenos. Então, uma das maneiras da gente obter uma proporção de números inteiros e pequenos é dividindo todos esses resultados encontrados pelo menor deles, que é 22,54. Esse dá 1. Curiosamente, esse me dá 1,333. E este daqui vai me dar 2. Professor, eu não obtive uma proporção de números inteiros e pequenos. Esses são, mas esse não é. Calma que a gente já vai adaptar para a gente entender o que tem que acontecer aqui. Então, em princípio, o óxido A, ele tem uma quantidade de X para um oxigênio. O B, para a mesma quantidade de X, ele tem 1,333 oxigênios. E o C, para a mesma quantidade de X, ele tem 2 oxigênios. Como eu igualei as quantidades de X, eu tenho aqui a quantidade sendo a mesma. Eu não sei quanto vale, eu vou dizer que é A. É aí que entra uma informação importante da questão. E a informação é a seguinte. Ele diz de maneira muito clara de que no óxido A, o NOx de X é 2+. Como o oxigênio tem NOx 2-, este 2 com este 2 simplifica, portanto, a fórmula do primeiro óxido é XO. Então, para esse número ser 1, esse número daqui também tem que ser 1. Como aqui e aqui a quantidade de X é a mesma, este daqui é XO 1,333 e aqui eu tenho XO2. Aí o pessoal diz assim, professor, eu não posso ter um número fracionário de átomos em uma estrutura, né? Em um composto iônico ou em uma molécula. É verdade. Então, como esse número daqui é 4/3, neste óxido B, a gente multiplica todo mundo por 3 e a gente fica com o óxido X3O4. Esse é o grande pulo do gato da questão. Quando a gente descobre a fórmula do primeiro óxido, que é XO, a fórmula do segundo óxido, que é X3O4, e a fórmula do terceiro óxido, que é XO2, a gente tem que usar essa informação do 22,54% para o primeiro, para eu descobrir, afinal, quem é o X.
E aí, pessoal, a gente tem o seguinte: se a massa de oxigênio é de 22,54% da massa de A, é bom lembrar que a massa de A é a massa de X mais a massa de oxigênio. Então, em 1 mol daquele composto, a massa de oxigênio é 16, que é 22,54 sobre 100, da massa molar de X mais a massa molar do oxigênio, que é 16. Uma única equação, uma única incógnita, e daqui nós tiramos, portanto, que a massa molar do elemento químico X, fazendo as contas direitinho, ela vale 55 gramas para cada mol. Se essa massa daqui é 55 gramas para cada mol, você vai lá naquela tabelinha de massas molares que nós demos no começo da prova, né? E procura, então, que o elemento químico que tem massa 55 é o elemento químico manganês. Se o elemento químico X é o elemento químico manganês, a frase número 1 é falsa. Agora, a frase número 2 diz que o óxido B é um óxido duplo ou misto. De fato, pessoal, como o óxido B agora a gente já sabe que ele é o Mn3O4, ele de fato é um óxido duplo ou misto, porque ele vem da cristalização conjunta de MnO com MnO2. Pode vir da cristalização conjunta desses dois óxidos, né? Particularmente na proporção de 2:1. Então, ele é de fato um óxido duplo ou misto. Essa frase daqui é verdadeira. E o NOx do metal X em C é 3+. Não tem como, pessoal. Se o óxido C é o MnO2 e o O tem NOx 2-, o manganês tem NOx 4+, e essa frase é falsa. Sendo essa frase uma frase falsa, apenas a 2 é verdadeira e a letra a ser marcada neste caso é a letra B de bola. Até a próxima questão, pessoal.